Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o deputado Paulo Ramos, que nos brindou com um discurso tão emocionado, nos trazendo aqui a lembrança, a importância da atuação dos policiais militares e a importância da Polícia Militar, que no dia 13 de maio completou 208 anos. Quero cumprimentar e agradecer o deputado Anderson Nogueira pela sua generosidade, cumprimentar o nosso presidente em exercício, deputado Jânio Mendes, e queria também iniciar minha fala me dirigindo à minha instituição Polícia Civil, que no dia 10 de maio completou 209 anos de existência. Porque na data de ontem, por iniciativa do Corregedor-Geral da Polícia Civil, delegado Paulo Passos, foi reinaugurada a Galeria dos Corregedores. E eu, que na minha trajetória profissional tive a felicidade de ocupar esse importante cargo, retornei à Polícia Civil para participar dessa inauguração e foi muito bom encontrar lá 11 corregedores que ao longo dos últimos 30 anos estiveram à frente dessa importante desse órgão da Polícia Civil que representa, como disse o corregedor em exercício, o delegado Paulo Passos, a justiça dos policiais. Se de um lado as transgressões disciplinares e os atos infracionais devem ser apreciados e punidos com rigor, do outro lado, se a Polícia Civil tem um compromisso de buscar a verdade, essa verdade também tem que ser dirigida aos policiais civis. Então, quero agradecer e elogiar aqui a iniciativa do corregedor em exercício, o delegado Paulo Passos. Mas, senhor presidente, no início da manhã, exatamente no início dessa manhã, às 9 horas da manhã, os deputados Carlos Osório, Zaqueu Teixeira, Flávio Bolsonaro, Iranildo Campos e eu estivemos numa audiência com o ministro da Justiça. Essa audiência foi o resultado daquela audiência pública realizada pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio e com a Comissão de Segurança. E o resultado desta audiência pública que tratou da questão do roubo de carga foi um relatório apresentado ao ministro em que nós apresentamos 14 iniciativas que acreditamos verdadeiramente que essas iniciativas irão ajudar a combater esse crime que é o roubo de carga. É importante dizer que há uma ligação direta entre o roubo de carga e o tráfico de drogas. Os jornais da semana passada nos mostravam que hoje, dentro da estrutura da organização criminosa do tráfico de drogas, já há um gerente para a questão do roubo de carga. Por quê? Porque a atividade financeira que é resultado do roubo de carga, ela é muito mais rápida e ela produz muito mais resultados do que a questão do tráfico de drogas. E na audiência hoje com o ministro, e com certeza os meus companheiros irão nos próximos dias falar também sobre essa audiência, eu quero dizer que essa audiência foi extremamente produtiva. Em primeiro lugar, com o compromisso do ministro, que já nos afirmou que nas ações da Força Nacional, nas ações da Senasp, a questão do roubo de carga já faz parte do radar daquelas instituições. Nos afirmou da utilização tanto da Força Nacional quanto da Polícia Rodoviária Federal para em ações conjuntas com as forças policiais, estarem produzindo ações preventivas, a exemplo do que aconteceu em dezembro do ano passado, seja na Operação Asfixia ou na Operação Rota Segura da Polícia Rodoviária Federal, que garantiu uma redução de um indicador que era de 30 casos semanais para um indicador de 6 casos semanais. Também recebeu o ministro todas as nossas informações relativas aos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Poderíamos falar aqui do aumento da pena
relativa à receptação, porque aquele que rouba ou aquele que vende produto roubado, aquele que compra ou aquele que vende produto roubado, contribui para a prática desse delito, e é fato. Isso foi mostrado de uma forma transparente nos jornais de hoje. Por exemplo, diante das denominadas audiências de custódia. Em 100 casos, mais de 60% desses casos, a prisão em flagrante é convertida em liberdade provisória. E não há dúvida que esse resultado das audiências de custódia tem sim contribuído para o aumento da criminalidade. E ter a majoração da pena em crimes como esse, com certeza vai retirar o sentimento de impunidade. E a certeza da punição é sim uma forma de enfrentamento da criminalidade e da violência. Outros projetos tramitam no Congresso Nacional. A perda da CNH, daquele que é pego dirigindo um veículo com produto roubado, a questão também da perda do alvará, a perda do CNPJ, e linkar a questão do roubo de carga com o projeto em tramitação da alteração do Código Penal. Então, nós não temos dúvida que o Ministério da Justiça vai estar, sim, atendendo e atento a essas questões apresentadas no que se refere à questão da lei. Mas eu queria chamar aqui a atenção para duas iniciativas. A primeira, fruto da reunião em que teve a participação da Firjan, nesta audiência pública realizada nessa casa, foi solicitado pela Firjan que nós pudéssemos estar trabalhando a possibilidade da transferência do Comitê Gestor da Política de Enfrentamento ao Roubo de Carga do Estado de São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro. E saímos hoje do Ministério já com uma notícia de que as tratativas para efetividade dessa sugestão, fruto da audiência pública realizada aqui na LERJ, é muito positiva e, com certeza, em breve teremos essa notícia da transferência desse comitê gestor do Estado de São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro. Uma outra questão que queremos dizer foi a respeito do número trazido pela Força Nacional para ajudar nessa grave crise financeira que atinge e na segurança pública que atinge o Estado do Rio de Janeiro. Tanto o deputado Zaqueu, quanto o deputado Flávio Bolsonaro, o deputado Iranildo e o deputado Carlos Osório e eu, todos nós somos unânimes em dizer que o número de 300 profissionais da Força de Segurança é muito pouco para atender essa demanda, por exemplo, que no tocante ao roubo de carga, já há notícia da possibilidade de uma paralisação no dia 12 de junho, por parte dos transportadores, e que isso, sem dúvida nenhuma, vai acarretar um desabastecimento. Portanto, não há apenas um impacto na segurança, mas também um impacto na economia. E eu tive a oportunidade de apresentar uma sugestão ao Ministério da Justiça. Eu nunca entendi por que o governo federal tem necessidade de ter uma polícia para chamar de sua, que é, na verdade, o que representa a Força Nacional, com todo o respeito que nós temos por esses profissionais. Mas melhor seria, e essa foi a nossa sugestão, que a Força Nacional tivesse um cadastro dos policiais civis e militares que desejassem aderir à Força Nacional exatamente nesses momentos em que a Força Nacional se dirigiu ao Estado do Rio de Janeiro. Fosse nos grandes eventos como a Copa e os Jogos Olímpicos, ou nos momentos de dificuldade, como aconteceu em dezembro, está acontecendo agora. O que isso vai importar? Se eu utilizo o profissional de segurança do próprio Estado, esse profissional foi forjado, foi treinado e conhece a dinâmica e a mancha criminal que assola o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, esse profissional poderia ser contratado sob o regime de hora extra, podendo-se resgatar o regime adicional de serviço. Portanto, além de celeridade, de uma maior qualificação,
desses profissionais, sem dúvida nenhuma, haveria também uma economia no custeio da Força Nacional, que não teria que pagar as diárias a esses profissionais. Então, eu espero verdadeiramente que essas iniciativas e que essas sugestões possam ser examinadas, e assim nos disse o ministro da Justiça, que estará na próxima semana fechando uma reunião entre o secretário nacional de Segurança Pública, que se encontra no estado do Rio de Janeiro, para que o secretário possa receber essas observações feitas pela Comissão de Segurança e, de uma forma mais estratégica, examinar e efetivar essas sugestões. Muito obrigada, senhor presidente. Eram essas as minhas considerações.